Campeonato Baiano, Naldinho manda a bola para a cabeçada de Neto. Atlético de Alagoinhas 1, Bahia 0. Alex cruza, Evanilson aproveita para aumentar. Depois da boa jogada de Jair, Cláudio diminui, final 2-1. O Bahia é o lanterna do grupo 1. O técnico Candinho pediu demissão. Em Camaçari, Moura cobra escanteio, Alexandro faz, vitória 1-0. Depois da tabela entre Márcio Carioca e Fafá, Adelson empata. Alexandro sofre pênalti. Vander bate e vitória 2-1. Zé Roberto aumenta, final vitória 3, Camaçari 1. Pelo campeonato pernambucano, clássico do Arruda, Djalma cobra a falta, a bola bate em Elvis e entra. Sport 1, Santa Cruz 0. Adriano cruza, Roberto Santos empata de cabeça. Adriano chuta e na sobra Kleber enche o pé. Placar final Santa Cruz 2, Sport 1. No Campeonato Cearense, 42 mil torcedores no Castelão para o clássico Fortaleza e Ceará. Sérgio cruza, cabeçada de Alisson, Fortaleza 1-0. Valdo chuta e Reginaldo aparece para empatar. Marcelo cobra escanteio, Fernando desvia, o baixinho Clodoaldo completa. Fortaleza 2-1. Novo cruzamento na área e novo gol de Clodoaldo, 3-1. Com a vitória, o Fortaleza conquista o primeiro turno do estadual. Sucesso! Vanessa Jackson chega a Barcelona. Você vai ver já já aqui no Fantástico. Futebol 2003, oferecimento Brahma, refresca até pensamento. Volkswagen nova Paraty Crossover, agora com suspensão elevada. Coca-Cola, todas as formas, todas as horas. Itaú, seja cliente Itaú, o banco feito para você. E Havaianas, as legítimas todo mundo usa, recuse imitações. Big Brother Brasil, Juliana. Ela foi a escolhida pelo líder Jean Massumi para ser eliminada do programa. E hoje, fique de olhos bem abertos. Domingo não é dia de descanso para essa galera, é dia de muita intriga e muita expectativa. O clima promete esquentar para valer. Eles vão abrir o jogo no confessionário e mandar mais um companheiro direto pro paredão. Hoje, depois do Fantástico, todo mundo de olho no Big Brother Brasil. Oferecimento Nova Estrada 1.8, pronta para a aventura. A Solan, o fenômeno que não para de crescer. Kaiser, você merece a cerveja que sempre vai bem. E Minuano, solução de limpeza. Última semana para arrasar no Liquida Porto Alegre. Liquida Ponto Frio! É o verão do Dindim. Só no Ponto Frio, ofertas com entrada de R$1. Só nessa semana, conjunto estofado Somopar com entrada de apenas R$1, mais 6 vezes de R$56 sem juros. R$1? É isso mesmo, R$1 mais 6 de R$56 sem juros. E o Ponto Cred, o crediário próprio do Ponto Frio, dá aquela mãozinha para você levar tudo a prazo. Verão do Dindim no Liquida Porto Alegre. É o Ponto Frio dando mais valor pro seu Dindim. Ajude o Pró Criança Cardíaca a cuidar do coração carente. As crianças não vão esquecer. Para doar R$5, ligue 0500 25 27 005. Para doar R$15, ligue 0500 25 27 015. Para doar R$30, ligue 0500 25 27 030. Contribua. Apoio Rede Globo. Você gosta de gols? Então não pode perder o lance final Melhores Momentos. Gols da Serra, que colocaram o Caxias na liderança do Gauchão. Gols do Olímpico, que mantiveram o Grêmio na lanterna do campeonato. Gols, jogadas, o melhor em campo, polêmica. Tudo isso você confere logo depois do Teledomingo. A gente se vê.
Esse ano, a Unimed Porto Alegre entrou no Liquida Porto Alegre com a promoção Carência Zero. É a sua chance de fazer um plano de saúde Unimed sem carência para ter mais de 5.000 médicos cuidando da sua família, além de 350 serviços, 33 hospitais conveniados e 2 pronto-atendimentos 24 horas. Ligue 0800 510 4646 e aproveite. Esta promoção só é válida durante o Liquida Porto Alegre. Unimed Porto Alegre. A nossa vida é cuidar da sua. Cinema, sabe o que é legal de levar? Clube social. Bateu aquela fominha, é só abrir o pacotinho. É salgadinho, é suave. Você já provou, né? Agora sabe o que não é legal de levar? Ai, celular. Celular não é legal de levar. Clube social, qualquer hora é hora. Com exclusiva fita Koala, que gruda e desgruda, quantas vezes você precisar. Pop Rock no litoral? É só na Atlântida. A gente te acompanha no verão, no caminho pra praia. Mude o dial do seu rádio de 94.1 para 104.7. Atlântida Beira-Mar. Atlântida é verão na veia. No Jornal do Almoço, descendentes dos líderes da Revolução Farroupilha preservam com orgulho a memória dos antepassados ilustres. Ser descendente já é, para mim, um grande feito. Jornal do Almoço, segunda, 5 para o meio-dia. Oferecimento Rainha das Noivas, preços que não voltam mais na Liquida Porto Alegre. E Liquigás, passe o verão numa boa com Liquigás. Fantástico. Oferecimento Casas Bahia. Super fevereiro com prestações que cabem no seu bolso. É aqui. Noite de tiroteio, protesto e pânico na Tijuca, zona norte do Rio de Janeiro. O tumulto começou por volta das 8 da noite de ontem, depois que 2 pessoas foram baleadas, segundo testemunhas, durante um confronto entre policiais e traficantes. Moradores do Morro do Borel fizeram barricada numa das principais ruas do bairro, que ficou interditada por mais de 2 horas. Carros foram apedrejados e incendiados. Muita gente fugiu, voltando pela contramão. PMs tentavam orientar os motoristas. Esta mulher se perdeu da filha em meio à confusão. Outras 2 passaram mal. A gente fica preso dentro da nossa própria cidade. Não tem como chegar em casa, é um absurdo, né? A polícia afirmou que traficantes são os principais suspeitos de terem organizado o protesto e que vai instaurar inquérito para apurar o caso. 55 pessoas foram detidas, mas só 2 continuam presas. As crianças cantam que Saddam Hussein carrega nos olhos o alvorecer do Iraque. Seria ele também um homem brutal, vulgar e arrogante, como é descrito no Ocidente? O poder de Saddam é absoluto, disso não há dúvida. Ele já deu palpite até sobre a higiene pessoal dos iraquianos. É preferível tomar banho 2 vezes por dia, no mínimo 1. Saddam nasceu numa região do mundo onde sempre vigorou a lei do mais forte. Aos 22 anos, recrutado por um tio, participou de um golpe fracassado, tomou um tiro na perna e fugiu para o Egito. Quando chegou ao poder, como vice-presidente, Saddam organizou o serviço secreto do Iraque, que usou para afastar o presidente e assumir poder absoluto em 79. Na ocasião, deu sinais de sadismo, convocou uma reunião e fumava charuto enquanto era lida uma lista de acusados de traição. Retirados 1 a 1 da plateia, foram fuzilados no dia seguinte. Ao visitar o Iraque, descobrimos um povo empobrecido pelo bloqueio econômico da ONU, imposto depois da Guerra do Golfo.
Era tudo o que Saddam precisava para culpar o mundo pelos problemas do Iraque. Uma eficiente máquina de propaganda sataniza o bloqueio, ao mesmo tempo em que espalha uma imagem de Saddam para cada público e ocasião. No Ministério da Justiça, Saddam aparece de jurista, diante da companhia telefônica ao telefone. Líder dos árabes, muçulmano devoto, campeão da causa palestina. Numa entrevista à TV americana, falando sobre seus retratos, Saddam disse que era pouco. Na verdade, Saddam Hussein está no leite dado a cada criança, na roupa nova de cada iraquiano, disse o presidente. Neste país riquíssimo em petróleo, onde crianças enfrentam doenças de terceiro mundo, a vida de Saddam não parece ter sido afetada pelo bloqueio da ONU. Nos últimos 10 anos, ele mandou construir novos palácios, investiu em mesquitas e pôs dinheiro em mísseis de curto alcance, que a ONU o autoriza a construir. Apresentado como um vilão para o público americano, Saddam jamais teria chegado onde chegou sem sinal verde dos Estados Unidos. Nos anos 80, ele torrou bilhões de dólares comprando armas de todo o mundo, inclusive do Brasil. Quando o fantasma do Ayatollah Khomeini sondava o petróleo, Saddam foi combater a ameaça do fundamentalismo, atacou o Irã e recebeu apoio decisivo dos Estados Unidos. O monumento que Saddam construiu para celebrar a guerra, que matou ou feriu 1 milhão de iraquianos, é um atestado para os sonhos de grandeza. Humilhado na Guerra do Golfo, transformou a derrota em vitória e colocou a figura de Bush, o pai, na porta do melhor hotel de Bagdá, obrigando os hóspedes a pisar na imagem do ex-presidente. Ainda hoje, Saddam se apresenta aos iraquianos como o novo Saladin, o líder muçulmano que reconquistou Jerusalém. Analistas dizem que, em caso de uma invasão americana, ele jamais iria se entregar. Preferiria o suicídio em algum subterrâneo. Apesar da ameaça, Saddam parece manter a calma. Exibe o sangue frio dos melhores jogadores de pôquer, mesmo diante do que pode ser o confronto final. Agora, Saddam Hussein rompe um silêncio de 12 anos. Diante de uma TV ocidental, ele acusa: os Estados Unidos querem a guerra para pôr as mãos no petróleo iraquiano. De Londres, fala o repórter Caco Barcelos. O entrevistador é Tony Benn, um ex-parlamentar britânico do Partido Trabalhista, o mesmo do primeiro-ministro Tony Blair, o principal aliado de George Bush. Na primeira pergunta, Tony Benn vai direto ao principal motivo da ameaça de guerra. O Iraque tem armas de destruição em massa? Saddam Hussein responde que não tem nenhuma arma de destruição em massa e que desafia seus acusadores a apresentar ao mundo as provas contra ele. Os Estados Unidos acusam o ditador de continuar a produzir armas químicas e biológicas. A desconfiança americana tem justificativa histórica. No passado, quando os Estados Unidos eram aliados de Saddam Hussein, o exército americano forneceu grande quantidade de armas químicas, como o gás tóxico VX, para apoiar o ditador na guerra contra o Irã. Algumas destas armas foram usadas por Saddam Hussein para reprimir a revolta dos curdos, que lutavam pela independência ao norte do país em 88. O resultado foi um massacre de homens, mulheres e crianças. Grande parte das armas químicas foi destruída pelos bombardeios aéreos de ingleses e americanos em 98. Tony Benn pergunta sobre a cooperação iraquiana com os inspetores da ONU. Saddam Hussein diz que está cooperando plenamente de acordo com as resoluções da ONU e acusa americanos e britânicos de tentar usar pequenas diferenças como pretexto para a guerra. Essas armas que estão falando não são pílulas que você pode esconder no bolso, diz ele. É fácil ver se o Iraque tem ou não. Já disse uma vez e repito, o Iraque está livre dessas armas. A outra acusação americana é sobre uma possível ligação com a rede terrorista Al-Qaeda de Osama Bin Laden. Saddam afirma que se houvesse alguma ligação, e se o governo dele acreditasse nesse relacionamento, ele admitiria. Mas diz que não há mesmo nenhuma ligação.
Saddam Hussein não precisou se esforçar muito para se defender dessa acusação. Na última mensagem transmitida ao mundo pela TV Al Jazeera, Osama Bin Laden convocou os muçulmanos a ajudar os iraquianos a se defender do que ele chama de cruzadas americanas. Mas Bin Laden se referiu a Saddam Hussein como inimigo, um infiel socialista, como disse. Tony Ben pergunta se Saddam acredita que o motivo por trás do conflito é o petróleo iraquiano. A pergunta do parlamentar é a principal dúvida dos britânicos. Segundo as últimas pesquisas de opinião, a maioria acha que o verdadeiro objetivo da guerra é a conquista da segunda maior reserva de petróleo do mundo. O Iraque tem um potencial de 112 bilhões de barris de petróleo. Só a Arábia Saudita tem uma reserva maior. O governo americano parece acreditar que, controlando o petróleo no Oriente Médio, vai poder ditar a política na China, na Alemanha, na França, na Rússia, no Japão e no Reino Unido. Ele diz que, com destruição e morte, o Iraque não vai poder cumprir seu papel no mundo e que, a longo prazo, isso vai ser prejudicial também para os americanos. E Saddam acrescenta, o Iraque é que merece um prêmio humanitário por buscar a cooperação, enquanto os Estados Unidos insistem na guerra. O parlamentar deixou de fazer perguntas importantes sobre o lado sujo da história de Saddam Hussein. O ditador não foi questionado, por exemplo, sobre as atrocidades cometidas contra opositores de seu regime. Livre das perguntas mais duras, Saddam Hussein ficou à vontade para responder à última pergunta de Tony Ben sobre o Movimento Mundial da Paz, que levou mais de 2 milhões de pessoas às ruas neste fim de semana, nos 5 continentes, para protestar contra a guerra. Saddam Hussein diz que admira o movimento pela paz e que reza para que Deus dê poder a todos que trabalham em nome da justiça e contra a guerra. Os iraquianos querem viver em paz e, assim como o resto do mundo, esperam ter seus direitos respeitados. Os iraquianos não querem a guerra, mas se forem atacados e insultados, eles vão se defender. Vão defender seu país, sua soberania e sua segurança. O mundo em compasso de espera. Está na hora dessa coisa chegar ao fim. Já chega. As palavras duras de Condoleezza Rice, a principal assessora de política externa do presidente Bush, revelam a irritação do governo americano com o Conselho de Segurança da ONU. Condoleezza disse hoje que o Conselho de Segurança tem que agir logo e não ficar fazendo o jogo de Saddam Hussein. Ela comentou os protestos de ontem contra a guerra no mundo inteiro. Todo mundo tem o direito de protestar, ela disse. Mas não se pode esquecer que Saddam Hussein é uma ameaça para o mundo e para o povo do Iraque. As resistências contra a guerra estariam levando os Estados Unidos e a Grã-Bretanha a reverem seus planos. Em vez de uma nova resolução autorizando a guerra, os dois países deverão propor esta semana ao Conselho de Segurança da ONU um texto mais ambíguo, ameaçando o Iraque com sérias consequências se continuar desafiando as Nações Unidas. Nos Estados Unidos, o fim de semana terminou sem incidentes, apesar do temor de atentados terroristas que levou o governo a aumentar o nível de alerta do país. Uma nova fita, aparentemente gravada por Osama Bin Laden, foi revelada hoje por um jornal saudita. Segundo o jornal, Bin Laden ameaça fazer novos atentados contra os americanos, critica Saddam Hussein, mas pede que os muçulmanos defendam o Iraque. No interior do Iraque, os inspetores da ONU desmontaram 4 mísseis de alcance considerado acima do permitido. Para o governo iraquiano, essa seria mais uma prova da cooperação com os inspetores. As manifestações de ontem no mundo inteiro pela paz agradaram ao presidente Saddam Hussein. E hoje os australianos voltaram às ruas em Sydney e Brisbane para protestar contra o apoio do governo australiano aos Estados Unidos. Em Bruxelas, na Bélgica, os representantes dos 19 países que fazem parte da OTAN, a Aliança Militar do Ocidente, se reuniram para discutir o racha na organização, desde que a Alemanha, a França e a Bélgica se declararam contra a ideia de proteger a Turquia, país que cedeu bases militares aos americanos.
Amanhã é a vez da União Europeia se encontrar em Bruxelas. O bloco dos 15 países mais ricos da Europa quer achar uma saída para evitar o desgaste da OTAN. Difícil é fugir de uma enrascada. Apoiar os Estados Unidos e contrariar a maioria da população europeia ou ser contra a guerra e comprometer a boa relação com os americanos. Depois da reunião em Bruxelas, que durou 13 horas, a OTAN concordou em ajudar a Turquia em caso de guerra. É o fim do impasse que já durava um mês. A França não participou da decisão. A Turquia é o único país da OTAN que tem fronteira com o Iraque. Alívio no Iraque diante das manifestações de paz ontem. O relatório do sociólogo Inácio Cano, que está em Bagdá, disposto a servir de escudo humano. Há um clima de maior esperança. Todo mundo avaliou de forma bastante positiva o relatório perante o Conselho de Segurança. E as mobilizações no mundo inteiro são muito fortes. Inclusive, tem muitos países onde os governos, a princípio, são favoráveis à guerra, mas as populações são claramente contrárias. Esse é o caso da Itália, é o caso da Grã-Bretanha, o caso da Espanha, é o caso da Turquia, né? E a mobilização popular nesses países é crescente. Então, nós temos esperança de que, em primeiro lugar, esses países na Europa possam mudar sua posição e isso faça refletir os Estados Unidos de que, se eles continuarem nessa linha, vão ficar sozinhos contra o resto do mundo. Vamos ver agora quem é a artista que deu um charme especial ao cenário do Fantástico. Ela veio de longe, do outro lado do mundo, e trouxe na bagagem uma coisa muito especial: o talento. Ela nasceu em Kyoto, no Japão, há 90 anos. Chegou ao Brasil em 1936 e foi direto para São Paulo, onde vive até hoje. 90 anos que é o fim desse ano que fica, mas eu tenho muito trabalho que tem que fazer. Isso que dá força para mim. Tomi Otaki começou a pintar no início dos anos 50 e nunca mais parou. Abstrata, sua obra busca nas cores o equilíbrio zen de uma japonesa 100%. Friamente, não tem emoção. Você vê tudo essas coisas. Esse parece emoção, mas não é redondo mesmo. Né? Aqui também tudo redondo. Só isso agora. Os novos trabalhos de Tomi Otaki, pinturas e esculturas que ilustraram hoje o cenário do Fantástico, podem ser vistos em São Paulo, no instituto que leva o nome de uma grande artista, Tomi Otaki. O Fantástico de hoje fica por aqui com uma esperança, a de que todas as manifestações que a gente viu nesse fim de semana pela paz façam os líderes de todo mundo refletirem sobre a guerra. É porque a paz também é a gente que faz para todo mundo um fim de noite maravilhoso e, se possível, uma eternidade de paz. Fique em paz e espalhe a paz. Até domingo que vem. Até domingo, até lá.